Olha, gente, o Bolsonaro sentiu o golpe, viu? Ele sentiu bem o golpe depois da asneira que ele falou sobre o pai do presidente da OAB. O Bolsonaro hoje ele pediu uma reunião e já se encontrou com o Rodrigo Maia, implorando apoio. E ele diz que as falas dele, se o pessoal parar de apoiá-lo por conta das falas asquerosas dele, isso pode colocar em risco a aprovação da reforma da Previdência em segundo turno. Isso mostra duas coisas. Primeiro, o Bolsonaro não quer parar de falar asneiras, só que ele percebeu, esse é o número dois, ele percebeu que ele perde muito apoio de políticos e de gente do mercado financeiro quando ele fala asneiras. Ele não está nem aí para o público, que o público pensa, porque o público dele vai comprar qualquer versão que ele vender nos grupos de WhatsApp dele. Ele pode falar o que ele quiser, ele põe os robôs dele, ele põe os grupos de WhatsApp dele, ele põe a fábrica de memes e de vídeos editados dele e ele convence a massa burra dele, de qualquer coisa que seja. Então disso ele não está preocupado, ele está preocupado de perder apoio político. Só que o que acontece? Ele está usando a reforma da Previdência para fazer chantagem no Rodrigo Maia, dizendo, se vocês pararem de me apoiar, não vai ter reforma, porque como é que pode? Só que tem uma coisa, essa coisa 3 que ele percebeu, que ele é descartável depois da reforma da Previdência. Porque o Bolsonaro vai até o Rodrigo Maia e diz, olha, vocês têm que continuar me apoiando, ou pelo menos ficarem quietos e deixar eu falar minhas asneiras, porque se vocês ficarem repudiando tudo que eu falo, parlamentares do Centrão, ou gente que ainda está meio indeciso, ou que pode virar o voto, não vão votar pela reforma no segundo turno, que é depois do recesso. E o Senado, no Senado está tudo ganho, então não é o problema dele, mas o Senado também, se ele falar muita asneira, o Senado podia virar contra ele. Aí, o que acontece? O Bolsonaro, ele não percebeu uma coisa, que passado o segundo turno da reforma, qual vai ser o motivo das pessoas apoiarem ele, dos políticos apoiarem ele? O que ele vai ter para barganhar, para oferecer? O que ele vai ter para oferecer que o Mourão não pode oferecer, ou que qualquer outro, até o Rodrigo Maia, não possa oferecer? Nada. Então o Bolsonaro, ele percebeu pela primeira vez que ele é completamente descartável depois da reforma. Ele foi massacrado por todo mundo depois dessa declaração dele. Ele não esperava isso. Só o público mais burro dele que continuou apoiando. O que acontece é o seguinte, depois que votarem o segundo turno da reforma, ela passar na Câmara e passar no Senado, tchau, querido, Bolsonaro vai ser expurgado, a não ser que ele mude, e mude muito, mas é muito difícil alguém que não mudou em quase 30 anos como deputado, mude agora como presidente. Já dá para ver que ele não mudou nada, ele continua falando as asneiras, e é o que ele pensa realmente, é a cartilha da extrema-direita, é falar asneira para desviar o foco do que realmente interessa, que é a corrupção do Bolsonaro, da direita, da extrema-direita, dele, dos filhos, do Queiroz, tudo. Ele sempre fala uma asneira para tirar o foco disso. Só que isso não dá certo sempre. Por quê? O mercado financeiro, os bancos, os grandes bilionários, eles querem que a bolsa suba. Para a bolsa subir, não pode ter um presidente falando asneira sempre. Ele pode falar asneira de vez em quando. Só que ele liga a máquina de asneiras dele, porque tem tanta denúncia contra o governo dele está no meio de tanta sujeira que ele tem que falar uma asneira por dia. Olha o Donald Trump, toda vez que acontece alguma coisa contra ele, ele fala uma asneira para tirar o foco. É a mesma cartilha. Veja bem, eles falam isso porque eles são instruídos a isso pelo Steve Bannon, que é quem comanda a extrema-direita no mundo inteiro. É uma cartilha, eles sabem, eles são treinados para isso. E para eles falar asneira é muito fácil, é só ele falar o que pensa, é só ele desligar o filtro de vou ficar quieto. Ele desliga esse filtro por 2 minutos, só sai asneira. E você tá vendo o que aconteceu nos últimos dias. Então, quando tem alguma coisa com o Donald Trump, ele fala uma asneira. Só que é raro ter um escândalo de corrupção dentro do governo Trump ou ligado ao filho dele. Tem vários escândalos dele antes da eleição. Tinha porque a maioria ele está conseguindo resolver. Mas o Bolsonaro não é escândalo toda hora contra ele, contra os filhos dele, contra o ministro dele. Então ele sai ligando a fábrica de asneira para tirar o foco, só que é asneira demais. E o mercado financeiro não está gostando, a classe política não está gostando, e até a Jovem Pan começou a falar mal dele. A Jovem Pan que demitiu um dos caras de extrema direita, talvez o mais fascista dos jornalistas da Jovem Pan, que era o Vila, foi demitido porque ousou falar mal do Bolsonaro uma vez, mas agora todo mundo na Jovem Pan já está falando mal das declarações do Bolsonaro. O único que não fala mal é um cara, o tal de Coppola aí, que nem merece ser citado o nome. Mas
é isso. O Bolsonaro foi pedir arrego e o Rodrigo Maia já respondeu. A resposta do Rodrigo Maia veio via Twitter. Ele atacou o Glenn Greenwald. Ontem à noite ele fez um vídeo defendendo o Glenn e hoje ele falou, olha, o Glenn retweetou o meu vídeo, postou o meu vídeo e tirou uma conclusão que não tem nada a ver, que é a conclusão que só beneficia ele. Eu não falei nada disso do que ele está interpretando. Porque o Glenn disse que o óbvio, que eu também falei, que todo mundo percebeu. O Maia deu uma paulada no Rodrigo Moro, no Sérgio Moro, ao dizer que um hacker roubar dados de uma pessoa é tão crime e tão grave quanto um agente público vazar dados sigilosos, que é o que o Moro fez com o grampo ilegal do Lula e da Dilma. Era um grampo ilegal do Lula e da Dilma e o Moro vazou isso para a Rede Globo. É um crime. Então ele falou, ó, é tão ilegal uma coisa quanto a outra. Isso foi uma indireta, bem direta para o Sérgio Moro, porque para bom entendedor, meia palavra basta. E Sérgio Moro, eu, Glenn Greenwald, você, todo mundo entendeu. Agora o Rodrigo Maia, depois da reunião com o Bolsonaro, está tentando negar que isso foi uma paulada no Moro e até atacou o Glenn. Por quê? O que será que rolou nessa reunião? Será que o Rodrigo Maia cedeu às pressões do Bolsonaro ou será que ele prefere que a coisa continue como está? Porque veja bem, o Rodrigo Maia ficou esse tempo todo, os últimos dias, mais ou menos silencioso. E o Mourão, alguém viu alguma declaração do Mourão? Desde que começou a Vaza Jato, o Mourão deu uma declaração falando que era grave, no dia 10 de junho, parece, ou 11. Depois faz mais de um mês que o Mourão e a maioria dos generais anti-bolsonaristas estão quietos. Gente, quando muitos militares estão quietos, e a gente entende aqui, que todo mundo já deve ter visto em filme exatamente o que acontece, táticas militares de guerra, eles ficam quietos para atacar. O Mourão e os militares, o Bolsonaro que se cuide. Acabei de falar, ele é descartável. O Rodrigo Maia tá meio quieto também. E o Bolsonaro tá nas mãos do Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia já tem pedidos de impeachment do Bolsonaro, vários protocolados. Desde o começo, acho que desde a primeira semana, tem pedidos protocolados. Ele só precisa aceitar um deles para começar um processo de impeachment. E aí, gente, o país pega fogo. E o Bolsonaro não sai vivo disso, não. Sim, vivo ele sai, mas vivo politicamente, Se o mercado financeiro embarca num impeachment contra o Bolsonaro, porque as falas dele fazem com que não dê lucro, o Bolsonaro cai em menos de 2, 3 meses, porque eles põem ele abaixo e o Bolsonaro não tem como se defender muito não, porque ele cometeu vários crimes de responsabilidade. Então, galera, é isso. Curte o vídeo, compartilha e envia o vídeo para pelo menos um amigo e pede para se inscrever no canal, que assim a gente cresce e a gente continua combatendo a direita. Falou!